bem-vindo ao canal Em Prol da Sociedade. É com muito prazer que nós aqui do canal hoje trazemos uma pessoa do bem, uma pessoa que vem vivenciando um trabalho diferenciado aí, longe aqui do Vale do Paraíba. Hoje eu vou apresentar para vocês o excelentíssimo Dr. Marcos Edson, defensor público. Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre o cargo dele, a função. Primeiramente, o Dr. Marcos Edson, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo hoje disponível com a gente aqui do canal Em Prol da Sociedade, para que a gente possa compartilhar conteúdo de relevância para a comunidade. Muita gente não sabe o que é a Defensoria Pública. O nosso objetivo hoje vai ser esclarecer isso. O Edson, para quem não sabe, ele é da cidade de Taubaté, eu também sou de Taubaté, um grande amigo, um excelente profissional. E eu gostaria que começasse você falando um pouquinho sobre você, sobre quem é Marcos Edson para a gente. Oi, Alexandre, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Eu dei uma analisada no começo do seu trabalho aí, já está, acho que teve quase 10 mil visualizações no primeiro vídeo, então muito bacana, parabéns. Tenho certeza que vai ser um trabalho de sucesso e ajudar as pessoas que precisam no Vale do Paraíba, que hoje com a internet a gente não tem mais limite, né? Então acaba que você, às vezes, com a pretensão de ajudar as pessoas do Vale do Paraíba, vai acabar ajudando as pessoas do Brasil inteiro, quem sabe até de outros países. Em primeiro lugar, dizer que me chamar de Marcos, esquece os pronomes de tratamento. Eu acho que esses pronomes de tratamento eles acabam para distanciar o que é próximo. Nós somos próximos, a gente tem que ter uma relação de proximidade. Primeiro, por nos sermos amigos de longa data, mas também eu acho que até com a população. Eu não tenho eu acho que eu acho que cabe bem para um funcionário público colocar pronomes de tratamento antes do seu nome, porque distancia o que é para ser próximo. Então, só dizer para ficar à vontade. Ótimo, obrigado. Eu sou defensor público do estado de Rondônia, estou em Rondônia há 11 anos, eu sou taubatiano, me formei na Universidade de Taubaté, sou filho de uma família do bairro do Maria Augusta, em Taubaté, me formei em Direito pela Universidade de Taubaté, fiz pós-graduação por uma instituição de Minas Gerais, em conjunto com a Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. E sou defensor público do estado de Rondônia, hoje estou como corregedor-geral da Defensoria Pública daqui e presido o Colégio Nacional, o Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, de todas as defensorias do Brasil. Então, hoje estou presidindo esse Conselho Nacional, fui defensor-geral também do Estado, que é o chefe da instituição em todo o Estado, e presidi à época, no ano de 2018, nos anos de 2018 e 2019, o Colégio Nacional dos Defensores Gerais, que reúne os chefes das instituições em todos os estados da federação. Então, fui presidente desse colegiado e hoje, como corregedor, presido o Conselho Nacional dos Corregedores. E estou aqui em Rondônia, próximo de outros lugares maravilhosos, longe da minha família, longe de onde cresci, mas já fui adotado por Rondônia e já adotei Rondônia como minha terra. Sou porto-velhense hoje, de coração e legitimamente também, porque já recebi o título de cidadão de Porto Velho e já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia também. Os deputados já aprovaram para mim o título de cidadão rondoniense. Então, eu já sou um rondoniense de coração e por decreto legislativo também. Graças a Deus. Cara, parabéns por tudo isso. Acho que isso aí é mérito de um trabalho, né? Acho que quando a gente quer chegar num lugar, a gente consegue. Você aqui do interior de São Paulo hoje está desbravando o Brasil aí e com um cargo extraordinário, né? As pessoas te olham hoje de uma maneira, de uma grandeza muito enorme. Então, parabéns aí para você mais uma vez. Mas voltando aqui, a questão da gente trazer uma informação hoje para o nosso público que acompanha aqui o Em Prol da Sociedade. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, como que a pessoa, ou como que as pessoas conseguem chegar hoje à Defensoria Pública? Como que é o primeiro passo? Alexandre, a Defensoria, para quem ainda não conhece, é uma instituição, apesar de muitos estados da federação ser um pouco nova, em São Paulo ela foi instituída no ano de 2006, então é relativamente nova, né? Tendo em vista que foi visto na Constituição de 88, só em 2006 ela aí no estado de São Paulo foi implementada. Ela é uma instituição voltada para atender aquelas pessoas que não têm condição de contratar um advogado. Aquelas pessoas pobres, desprovidas de recursos financeiros, para contratar um advogado sem se desfazer do mínimo existencial, do mínimo da sua sobrevivência, e ela precisando
de uma assessoria jurídica, seja judicialmente ou fora de juízo também, é importante falar que às vezes as pessoas pensam que a defensoria só atua quando se tratar de questões postas no Poder Judiciário. Não, a defensoria também atua em questões fora do Poder Judiciário. E, além das pessoas pobres, desprovidas de recursos financeiros, a defensoria também atua sobre grupos vulneráveis. Por exemplo, como questões relacionadas à mulher vítima de violência doméstica, a superendividados, a questões relacionadas a idosos, enfim, consumidor. Então, além dessa vulnerabilidade financeira, a defensoria também atua em prol das pessoas que estejam sobre outro tipo de vulnerabilidade. A pessoa pode ser rica, mas ela pode estar, em virtude da sua idade, um idoso, por exemplo, milionário, Sim. que sofre maus tratos de seus cuidadores, por exemplo, é uma pessoa potencial assistida da defensoria, ou seja, ela não necessariamente tem que ser desprovida de recursos financeiros. Então, todos os tipos de vulnerabilidade a defensoria atende. Para essa pessoa ser assistida na defensoria, a porta de entrada dela, primeiro, ela pode acessar os sites, quem tem acesso à internet, acessar os sites das defensorias, ou se informar na defensoria, o local da defensoria na sua cidade. E assim, como você fala muito com o pessoal do Vale do Paraíba, é interessante falar, não especificar uma cidade, né, Taubaté, e sim em todo o Vale do Paraíba, e serve também para todos os estados. A pessoa vai, procura a sede da sua instituição, o primeiro passo é feito uma triagem. Vão analisar se realmente essa pessoa possui alguma dessas vulnerabilidades que eu acabei de citar. Tá. A questão de valor, desculpa, a questão de valor, ela também parece ter alguma coisa até 3 salários mínimos, procede ou não? Isso, procede. Foi o que eu te falei. A regra, nós atendemos a população carente. Em demandas individuais, população que ganha até 3 salários mínimos, ela procura a defensoria. Porém, não podemos simplesmente fechar o ciclo de atendimento, o núcleo de atendimento da defensoria a isso. Como eu disse, por exemplo, nós podemos ter o superendividado, uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, mas ela usa 9 dos 10 salários mínimos pagando dívida. Não é autossuficiente. Então, assim, deve ser analisado caso a caso, e outros grupos vulneráveis também, que você, por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica, entendeu? A regra do critério financeiro são 3 salários mínimos. Porém, nós atendemos com base em outros critérios, como outras vulnerabilidades. Uma pessoa vulnerável, consumidor, idoso, mulher, em situação de violência, enfim. Muito bom. Ó, isso tirou uma dúvida, acho que de muita gente, né? Então, não é só a questão de ganhar 3 salários mínimos ou não, né? Toda violência contra a mulher, independente do que seja, pode buscar. Se a pessoa tem um salário maior, mas esse salário dela ela não consegue ser autossuficiente, vai ser avaliado pela Defensoria Pública. Então, são várias informações que, às vezes, a comunidade, a população não sabe. Simplesmente acha que é só quem ganha 3 salários mínimos pode buscar isso. Na verdade, assim, hoje, no Vale do Paraíba, praticamente, Taubaté tem Defensoria Pública, São José, acredito que todos os municípios aqui próximos devam ter. Procede a informação ou não? Para que as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu acho que Taubaté, eu acho que não tem todos os municípios, não. Taubaté, São José dos Campos, eu sei que tem. Mais próximo daí, Mogi das Cruzes, eu sei que tem. Sentido Rio de Janeiro, pela Dutra, São Paulo-Rio, São Taubaté, se eu não me engano, é a última cidade do estado de São Paulo que tem Defensoria Pública. Mas as outras... Há um convênio, Alexandre, é interessante falar isso, há um convênio no estado de São Paulo da OAB com a Defensoria Pública nas comarcas onde a Defensoria não existe. Aí essas pessoas são atendidas por esse convênio. A nível nacional, hoje, você tem ideia de quantas unidades tem? Eu peguei uma informação, não sei se procede, eu acho que você pode nos atualizar aqui. Que hoje tem aproximadamente 70 unidades DPU aí para atender aproximadamente 1.830 municípios. Eu não sei se procede, sendo que o Brasil tem aí 5.500 municípios, né? Vamos dizer assim, aproximadamente. Sim, esse dado se refere, Alexandre, à Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União se difere das defensorias estaduais. Nós temos defensorias hoje em todos os estados da federação, tá? E que atuam nas questões estaduais. A Defensoria da União, ela tem as mesmas atribuições que a gente, porém na esfera federal.
ela atua na Justiça Federal, atua com direito do trabalho, atua com direito militar, entendeu? Então, realmente é esse, e é muito deficitário o número. Mas nós temos também as defensorias estaduais, a Defensoria de São Paulo, a Defensoria do Rio, de Rondônia, do Amapá, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que tem hoje aproximadamente 7 mil defensores, o que é muito pouco, muito pouco. A Defensoria tem uma... Nós temos uma emenda constitucional... Déficit grande ainda para atender a comunidade como um todo, né? Gigantesco, gigantesco. Nós estamos hoje, creio eu, em 1/3 dos lugares que deveríamos estar. A região aqui do Vale do Paraíba, já que o foco nosso é bastante Vale do Paraíba, você acha que ela é bem assistida pela Defensoria Pública? Você tem conhecimento como que é esse atendimento, o volume que isso ocorre de praxe dentro das defensorias públicas? Ou as pessoas, às vezes, não sabem desse benefício, né, que acaba sendo um benefício, está na Constituição, né, a Defensoria Pública atender as pessoas carentes aí que precisam desse atendimento aí jurisdicional. Você sabe mais ou menos se é bem assistido, não é? A questão de volume? Sim, a demanda da defensoria é gigantesca. Você pega na área de família, por exemplo, boa parte das ações que tramitam nos juízos, nas varas de família, são assistidas da Defensoria Pública. Na área criminal, eu falo sem exagero algum que 85% das demandas que correm nas varas criminais são de assistidos da Defensoria Pública. Legal. Na área de saúde, a demanda na área de saúde é gigantesca pela Defensoria Pública. Aquisição de medicamentos, tratamento fora do domicílio, internação, vaga em UTI. A Defensoria atua muito. Aí em Taubaté nós temos um corpo de defensores excepcional. Nós temos, eu ouso dizer que os melhores defensores do país, boa parte está aí. Nós temos grandes defensores, mas ainda, é o que eu digo, a estrutura de atendimento, número de servidores, ainda é deficitária. Nós temos que melhorar muito o equipamento. A Defensoria precisa muito fortalecer, mas é uma defensoria muito forte e nacionalmente reconhecida, a Defensoria Pública em Taubaté. Uma outra coisa que muita gente que está assistindo agora deve perguntar é a questão de réu e autor, porque às vezes a pessoa é autora, vai buscar a Defensoria Pública e o réu não sabe que tem o direito também. Na verdade, réu e autor, explica um pouquinho isso aí para o pessoal que está assistindo aí, por favor. As duas partes podem ser assistidas pela Defensoria Pública. O que acontece aí no estado de São Paulo, quando a Defensoria Pública, quando uma das partes é assistida pela Defensoria Pública, há a designação de alguém pelo convênio. A Defensoria no Estado de São Paulo, né, não é meu estado de atuação, mas a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, e para essa outra parte é nomeado um advogado dativo, um advogado nomeado pelo Estado, que, através de uma lista que a Defensoria Pública coordena, e a Defensoria Pública remunera esse advogado, ou seja, a pessoa também será gratuitamente defendida. Então, as duas partes podem ser defendidas gratuitamente através da Defensoria Pública ou através do convênio que a Defensoria Pública de São Paulo tem. Aqui em Rondônia é diferente. Aqui em Rondônia, as duas partes são assistidas pela Defensoria. Então, quando um defensor assiste uma parte, é designado outro defensor para atuar pela outra parte. Isso é uma informação muito importante, porque de estado para estado tem essa diferenciação. Então, eu agradeço essa informação, que às vezes a pessoa que está assistindo agora, ela não sabia disso, que às vezes é uma informação que acaba não sendo muito aberta ao público em si. O Edson, muita gente que está, jovens agora, que estão na formação, buscando um curso de direito, provavelmente muita gente na área de direito vai assistir esse vídeo. Qual a recomendação que você dá para essas pessoas que estão buscando passar no concurso público para a Defensoria Pública? Primeira coisa, para ser defensor público, eu creio que dentre as carreiras do sistema de justiça é que mais exige vocação. Eu acho que não dá para ser defensor público, por exemplo, não gostando de pobre, né? É essencial para a sua carreira, é essencial para a carreira, para ser membro de uma defensoria pública, saber que você vai encontrar pessoas que às vezes não têm condição de tomar banho, que não têm condição de se alimentar, que vão ter problemas corriqueiros que você vai ter que lidar. Muitas das vezes você é psicólogo, mas, enfim, isso é inerente à carreira. Então, é uma carreira diferenciada nesse sentido. Você tem que ser muito vocacionado, não porque isso é um esforço grande, é porque isso não é um esforço grande. Tratar a pessoa carente, para mim, é um prazer. Mas ela é diferente das outras carreiras nesse sentido. Você tem que ser vocacionado porque tem que ser pessoa que goste desse tipo de profissão, que goste desse tipo de
de atuação. É diferente da... Eu tenho essa visão, que é diferente da magistratura, é diferente do Ministério Público nesse sentido. Eu acho que exige muita vocação, eu acho que você tem que ter uma ligação com as causas sociais, você tem que ter um viés, esse viés social, esse viés de querer transformar a realidade social do lugar onde você atua. Então, isso é essencial. E eu acho isso. Primeira coisa é isso. Segundo, estudar. Eu acho procurar conversar com pessoas que exercem a profissão, buscar conhecer a instituição, buscar realmente saber das lutas que vão ser travadas depois de aprovado, e estudar, que é o básico, né? Eu costumo dizer, as pessoas dizem que é muito difícil passar em concurso, eu acho que o mais difícil é depois, entendeu? Passar é muito difícil, mas eu acho que qualquer pessoa que estude, que se dedique... E não gosta, principalmente, se não tem aquele, né, aptidão, gosto, né? Porque não é tão simples também, né? O dia a dia está lidando com situações diferenciadas, difíceis, regiões muito carentes, né? Então, eu imagino que deve ser um cotidiano bem diferenciado, sim. Exatamente. Então, assim, se a pessoa, para aprovação, a pessoa se dedicar, ter uma disciplina, estudar, levar a sério o que quer, ela consegue ser aprovada. E depois, mas antes de tudo, saber o que quer. Conhecer a instituição, buscar ter ideia do que trata as funções do defensor público, uma vez que realmente quer. Assim vale as outras carreiras, mas eu considero que a carreira de defensor público exige um pouco mais que as outras carreiras de vocação. Eu acho que exige muito. Eu vou te dar um exemplo. Legal. Aqui em Rondônia, no ano de 2014, nós tivemos as cheias do Rio Madeira. O Rio Madeira, para quem não sabe, que é um rio que corta a cidade de Porto Velho, era o 17º maior rio do mundo. É um rio gigantesco que transbordou, subiu 20 metros em 2014. Então, você imagina o 17º maior rio do mundo, 20 metros acima do seu normal. Nós tivemos aqui 25 mil desabrigados na capital, foi um caos, e foi uma situação que eu fiquei. Eu era, na época, o titular da tutela coletiva, que era o núcleo que tratava diretamente disso. Eu fiquei 2, 3 meses tratando diretamente com esses desabrigados. Eu passava dia, madrugada, à noite, dentro de abrigo, com pessoas abrigadas em barracas da Defesa Civil, que fazia 50 graus dentro da barraca, com crianças recém-nascidas, enfim, tentando buscar a solução para aquilo. Então, é um trabalho muito exaustivo, muito sacrificante, mas muito, muito gratificante. Traz um prazer. Eu imagino. Eu acho que assim, eu imagino o prazer que você tem de vivenciar isso e estar podendo ajudar esse tipo de pessoas. A gente que está aqui numa distância muito longa, eu já estive na sua região, a gente estava até conversando antes aqui, eu sei como que é uma região muito carente, eu imagino o que a gente aprende, como a gente cresce como ser humano e num trabalho diferenciado desse. E a gente não entende, porque muita gente acha que o defensor público está sentado lá e está num bom escritório com ar-condicionado e não está sabendo do dia a dia. Nada é tão simples, né? Eu queria fazer uma última pergunta, até para não tomar muito seu tempo. Qual é o maior desafio hoje na Defensoria Pública? E qual seria algo que você gostaria de compartilhar? O que precisa melhorar e muito para que as pessoas que possam tomar decisões lá em cima, em alto escalão, consigam entender um pouco, até pelo seu expertise na área? A Defensoria Pública, o que precisa é o poder público, é a classe política, valorizar a Defensoria Pública, entender que a Defensoria Pública é a voz da sociedade, a Defensoria Pública é a voz daqueles que não tem mais para onde ir. Quando o cara bate na Defensoria Pública, ele não tem mais para onde correr, ele não tem mais para onde ir. É ali que ele encontra o seu abrigo, o seu carinho, e é ali que a gente vai buscar a solução para a vida deles. E o que a classe política precisa entender é isso, que não há como se falar em cidadania sem uma defensoria pública forte, autônoma. Não adianta a gente ter uma defensoria pública instalada completamente vinculada ao Poder Executivo Estadual. Você imagina só uma defensoria pública completamente subalterna, sem uma real autonomia, nós temos uma previsão de autonomia na Constituição Federal, mas se você imagina nos estados mais fracos, que não é o caso de Rondônia, a defensoria de Rondônia é muito forte, mas nos estados recém-criados... Roraima, por exemplo, né? Roraima ainda está a defensoria boa, mas temos o Amapá, por exemplo, uma defensoria recém-criada, que a defensoria é um pouco vinculada, ou muito vinculada ao Poder Executivo. Você imagina você ter que demandar contra o Poder Executivo para buscar tratamento médico, para buscar remédio para a população carente. Então, carente.
Então, você precisa ter uma defensoria pública realmente autônoma, uma defensoria pública realmente forte. A classe política precisa entender isso. A classe política precisa entender que a defensoria pública é a voz do povo que elegeu, que os elegeu. É o povo que colocou aquelas pessoas ali, é do povo que ouve essas pessoas em época de eleição. É esse povo que precisa de uma defensoria pública forte. Quando a gente busca apoio para a defensoria pública, busca melhoria do orçamento, busca aumentar o quadro da defensoria pública no Brasil hoje é vergonhoso. Nós temos, creio eu, que 22 mil magistrados, temos 7 mil defensores públicos. A ideia da Constituição com a emenda constitucional é que onde exista um juiz tem que ter um defensor público. Então, a gente está muito longe. A gente está muito longe disso. E a classe política precisa entender isso. Precisa entender que a defensoria pública é que está ao lado dessas pessoas carentes. É a defensoria pública que vai dar voz àquelas pessoas que eles, todos os anos eleitorais, vão ali pedir voto. Essas pessoas precisam disso. E essas pessoas só querem isso. Quando você vai para os rincões do Brasil, Alexandre, eu já fiz trabalho de barco aqui em Rondônia, de ficar 10 dias num barco atendendo a população carente, a pessoa, às vezes, não tem... A pessoa é muito mais grave do que a pessoa não ir buscar os seus direitos. É a pessoa sequer saber que tem aquele direito. Sem uma defensoria pública forte, a gente nunca vai ter isso. A pessoa sequer sabe que tem o direito. Não é nem questão... Então, a luta é muito maior. Ela nem sabe, não chega a informação, né? Não chega sequer a informação. Como a defensoria pública forte, isso deixa de existir. Então, é isso. Nós precisamos que a classe política tome ciência disso, que a classe política entenda o que é a defensoria pública, e todo mundo... Eu fui defensor geral, fiz política institucional aqui em Rondônia, e fiz nacionalmente, presidi um colégio nacional. Quando você conversa com um político que não conhecia a defensoria e o cara passa a conhecer a defensoria pública, imediatamente, se for um bom político, que realmente tenha bons propósitos, o cara abraça a instituição, porque ele fala, isso é uma maravilha, isso é tudo que precisa. Então é isso, a classe política precisa ter conhecimento disso, entendeu? Legal. E apoiar a luta da defensoria pública. E quando a gente pede fortalecimento da instituição, Alexandre, a gente não pede fortalecimento da instituição para benefício do defensor. Quando a gente fala em ter autonomia, em ter força, não é porque o defensor quer ser muito poderoso. Sim, sim, sim. É porque o defensor... Autonomia para poder ajudar mais, né? O defensor não quer ser poderoso com as suas prerrogativas. Quando as nossas prerrogativas são para que poderosos justamente não tenham imissão na nossa atividade para evitar que a gente defenda o pobre com todas as forças que a gente tem que defender. Então, é para isso que a gente tem prerrogativa, não é nosso. É para a defesa da população. Com certeza. E acho que esse é o caminho, isso é uma dica que fica para os nossos governantes aí que tem vergonha na cara também, que conseguem enxergar a coletividade, né? As pessoas não enxergam hoje a coletividade. Esse é o grande problema. O Edson, para encerrar, o que é sucesso para você? Alexandre, é uma coisa relativa. Eu acredito que sucesso é você fazer o que gosta, você acordar todo dia para trabalhar numa coisa que você ama. É difícil falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que quando eu falo de defensoria, eu consigo demonstrar, na forma que eu falo, o amor que eu tenho pela defensoria. Eu acho que isso é sucesso, você se realizar profissionalmente, você viver bem. Isso reflete em todos os outros campos, você fazer o que você ama, você vai bem com a sua família, tudo vai bem, sua vida corre bem, seu ciclo de amizades vai bem, a sua distração é melhor. Então, para mim, sucesso é isso, é você fazer o bem para os outros, ajudar as pessoas e deixar um legado, Alexandre. Eu acho que a gente passa por essa vida muito rápido e a minha ideia é essa, é ser lembrado como uma pessoa que deixou uma coisa boa para a população. A gente, durante a vida, eu ainda sou relativamente novo, tenho dificuldade para aceitar a idade, mas vou fazer 42 anos, tem muito caminho pela frente. E nesse pouco tempo de estrada, a gente depara por várias possibilidades de desviar para outros caminhos, de ir para enviesar para outros lados. Mas vale a pena continuar do lado certo, vale a pena continuar lutando para as pessoas mais carentes, menos favorecidas, fazer o seu trabalho, olhar o próximo, tentar deixar um país melhor. Eu não tenho filho, mas para quem tem, deixar para os filhos dos meus amigos aí um lugar melhor para as pessoas viverem e deixar um legado. E ser lembrado como uma pessoa que tenha feito isso, né? Não. Legal. Edson, eu fiz essa pergunta proposital, tá? Para mim, você é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa humilde, um exemplo de pessoa que fique para quem está assistindo aí. Eu acho que o segredo da vida é a humildade.
você é uma pessoa que tem todas essas qualidades e eu acho que isso aí representa o seu sucesso, tá? Então, eu gostaria de agradecer. Você é uma pessoa que representa o Vale do Paraíba, excepcionalmente a cidade de Taubaté, que muita gente vai assistir e vai mandar um abraço para você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você aparenta ser aí em Rondônia, com todo o seu trabalho. E nós aqui do Em Prol da Sociedade agradecemos imensamente a sua participação, esse tempo aí de 20 minutos, com algumas perguntas que eu acho que vai ser muito relevante para que as pessoas que vão assistir isso aqui. Eu desejo para você uma ótima semana aí, um abraço, sucesso, e te espero aqui para tomar um café quando você estiver em Taubaté, beleza? Passa a palavra final para você aí. Alexandre, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo canal. Muito legal esse seu trabalho, divulgar informação, divulgar conteúdo para a população que precisa conhecer mais os seus direitos, precisa conhecer mais como funciona o nosso Estado. E é isso, me coloco à disposição, parabenizo mais uma vez pelo trabalho, me coloco à disposição para contribuir da forma que achar melhor. E deixo um abraço para minha família em Taubaté, minha mãe, meus irmãos. E dizer que, mais uma vez, dizer que eu estou à disposição para contribuir, parabenizar. Okay. Muito obrigado, Alexandre. Ok. Em nome das pessoas que assistem Em Prol da Sociedade, eu estou encerrando aqui a entrevista com o excelentíssimo Dr. Marcos Edson. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Um abraço, valeu.